Olá, crianças, estamos de volta. Então vamos continuar com o nosso conteúdo sobre os órgãos dos sentidos. Na próxima atividade, uma atividade bem legal, vocês podem estar fazendo aí, mamãe. Você pode estar fazendo com seu filho ou sua filha para estimular 3 órgãos dos sentidos: o tato, a audição e olfato. Vocês podem pegar uma venda, colocar nos olhos do seu filho ou da sua filha, providenciar alguns objetos que possam estar estimulando o tato. Por exemplo, alguma coisa macia, algum objeto mais áspero, objetos que tenham formas arredondadas, quadradas, para poder estimular. A criança vai pegar sem poder ver e vai ter que adivinhar se aquele objeto é redondo, se é macio, se é áspero, se estimulando trabalhando a textura, né? Também pode trabalhar a audição. Alguns objetos que façam barulhos, por exemplo, liga a televisão, que tipo de barulho vocês estão ouvindo? É a televisão ligada, é o rádio tocando, tá? Esse tipo de objeto. O olfato também, vocês podem estar providenciando perfumes, cremes, sabonete, shampoo, o cheiro de um remédio que é mais desagradável e pedir para a criança adivinha o que ela está cheirando. O que você está sentindo, filho? É um cheiro agradável, um cheiro desagradável? É um cheiro do quê? Mamãe, é um cheiro do shampoo. É o cheiro do café feito na hora. É o cheiro do sabonete, do perfume que você está usando, tá? Depois vocês vão me falar quando voltar, se for muito legal. Aqui na produção de texto nós já havíamos feito em sala de aula, então nós vamos pular essa parte. Combinado? Então vamos lá para a página 153. Aqui nós vamos trabalhar sons que se parecem. Lembram? Vocês estão lembrados de um exercício que eu já havia postado na plataforma Plural, trabalhando sons que se parecem? São as rimas, isso mesmo, nós vamos trabalhar um pouquinho de rimas, tá? As rimas são encontradas em diferentes tipos de texto, como poemas, quadrinhas e cantigas de roda. Veja como podemos brincar com o nome dos órgãos dos sentidos. Então, esse texto que a tia vai ler agora é um poema, tá? Nesse poeminha, as palavrinhas elas brincam de rimas também. Geralmente, as rimas se encontram no finalzinho de cada verso. Então, a tia vai fazer uma leitura geral do poeminha, depois nós vamos discutindo parte por parte, certo? Então, vamos lá. Um laboratório sem sentido. Ouçam, minhas crianças, vamos todos ouvir o estrondo, o trovão que faz da cabeça da gente tinir. E vejam, meus jovens, luzes fortes a brilhar, mas cuidado, por favor, para não se cegar. E toquem, meus alunos, toquem sem ter medo, são as tripas da toupeira, passem o dedo sem medo. E mastiguem, mastiguem, meus garotos, sem nenhum desperdício. Cozido de olho de sapo faz parte do exercício. E cheirem, cheirem, meus cientistas, cheirem este queijo. Ele é mais antigo que o meu primeiro beijo. Por que será que está falando que cheirem o queijo que é mais antigo que o meu beijo? O queijo, quando ele está novinho, ele tem um cheiro gostoso, um cheiro de queijo novo, né? Um aroma gostoso. Agora, quando o queijo está lá no fundo da geladeira, esquecido lá, ele vai ficando velho. E o cheirinho já não fica tão mais agradável, né? Fica um cheirinho meio desagradável. E cheirem, meus cientistas, esses são os sentidos. Chegamos ao fim da lição. Semana que vem, doenças. Prepare-se para a diversão. Então, vocês perceberam aí que no final de cada versinho as palavras brincam de rimar. Então, vamos ver quais são as características do poeminha. Então, o poeminha, aqui são 3 características básicas. O poeminha ele é separado em pequenos trechinhos. Esses pequenos trechinhos são chamados de estrofe. Até brinca com eles na sala que não é estrogonofe, é estrofe. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar lápis de cor e vocês vão circular cada estrofe de uma cor diferente. Então, por exemplo, a tia vai circular a primeira estrofe aqui, ó, a linha 1 e a linha 2, o versinho 1 e o 2, com laranja. Vocês podem usar a cor que vocês quiserem. No próximo estrofe, vocês vão circular de outra cor, no terceiro também de outra cor e assim por diante até chegar no último estrofe, certo? Assim, nós podemos perceber que dentro de cada estrofe, ele é composto por linhas. Aqui no caso, são 2 linhas. Essas linhas são chamadas de versinhos. E no final de cada versinho, nós temos as palavrinhas que rimam, certo? Então, nós vamos ver
quais são essas palavrinhas que rimam. Então, geralmente a tia pede para enumerar as linhas, que fica mais fácil para a gente se localizar no texto, combinado? Então, lá na linha 1, nós vamos ver qual a última palavrinha. Tá dizendo assim: ouçam, minhas crianças, vamos todos ouvir o estrondo, o trovão que faz a cabeça tinir. Então, ouvir rimou com tinir. Então, a tia vai escrever aqui no versinho na linha 2. Então, ouvir rima com tinir. Isso. Aí agora nós vamos circular esse parzinho de rimas. Por que par? Porque os dois têm o mesmo sonzinho, formam um par. Par do mesmo som, par de rimas. Então, a tia circulou de verde, certo? Combinado? Vocês podem escolher a cor que vocês quiserem. No estrofe 2, no segundo estrofe, vejam, meus jovens, luzes fortes a brilhar, mas cuidado, por favor, para não se cegar. Então, brilhar rimou com cegar. Então, vamos escrever aqui. Brilhar, brilhar, rimou com cegar. Então, eu vou escolher uma outra cor aqui da minha preferência. Vocês aí em casa também vão escolher uma cor da sua preferência. Escolhi vermelho, vocês podem escolher a cor que vocês acharem melhor. Na terceira estrofe. E toquem, meus alunos, toquem sem ter medo. São só tripas de toupeira, passem o dedo. Então, o que rimou com o que aí? Medo e dedo. Vamos escrever aqui também. A tia vai escrever, mas vocês não precisam. Vocês vão só circular. Combinado? Então, medo rimou com dedo. Isso. Então, vou escolher o amarelo. Então, a tia vai colocar, circular de amarelo esse parzinho de rimas. Então, vocês vão fazer isso com o quarto, o quinto e o sexto estrofe. Façam aí com a mamãe, descubra quais as palavrinhas que rimam, tá? E circulem cada parzinho de rima de uma cor diferente. Então, vamos mudar a página agora, vamos para a página 154. Então, vamos lá. Vamos trocar algumas ideias sobre esse texto. Qual é o tema tratado no texto? Qual foi mesmo? Os órgãos dos sentidos. Quantos são mesmo? São 5, tia. Tato, olfato, paladar, audição e visão. Que tipo de texto você acabou de ler? Nós acabamos de ler um poema. Por que é um poema, tia? Vamos citar 3 características? Porque o poema é composto por estrofes, versinhos e rimas, certo? Ao ouvir o poema, você sentiu alguma sensação? Se sim, você diria que elas são agradáveis ou desagradáveis? Umas são até agradáveis, outras são meio desagradáveis, não é mesmo? Por exemplo, aqui, vamos lá no primeiro versinho. Ouçam, minhas crianças, vamos todos ouvir o estrondo, o trovão que faz a cabeça tinir. Às vezes não é um barulho muito agradável de se ouvir, a gente tem medo, às vezes, do trovão muito forte, né? Então não é muito agradável, não. Quando diz assim, mastiguem, meus garotos, sem nenhum desperdício, cozido de olho de sapo. Ai, que sensação horrível, né? Tá uma sensação de nojo, então não é muito agradável não, né? Cheirem, meus cientistas, esse queijo, que ele é mais antigo que o meu primeiro beijo. Também não é uma sensação muito legal, né? Um cheiro muito agradável de se sentir. Então, não foram sensações muito boas, não é mesmo? Muito bem. Lá no exercício número 2, vamos lá para o exercício número 2. Escreva palavras que rimem com. Então, nós vamos ter lá, letrinha A, ouvir, letrinha B, trovão, letrinha C, brilhar, certo? Nós vamos achar palavrinhas, vamos descobrir palavrinhas que rimam com essas 3 palavras. Muito bem, então vocês já descobriram quais as palavrinhas que rimam com ouvir? Então vamos lá. Então a tia já escreveu aqui, ouvir. Então vamos ver se nós descobrimos. Termina com ir. Ouvir. Ah, achei uma. Rir. Olha lá, rir. R com I, ó. Rir. O que mais? Vocês podem estar falando aí com a mamãe também, descobrindo palavrinhas que rimem com ouvir. Então, rir. O que mais? O que a gente faz no desenho quando a gente termina de desenhar? A gente vai pintar. Então, colorir, ó. Colorir. Nós vamos colorir o nosso desenho. E
Que mais? Termina com ir. Sorrir, abrir. Então vamos colocar na palavra abrir. Olha lá, palavra abrir, certo? Muito bem, vamos continuar. Letrinha B. A palavra trovão termina com ão. Vou dar uma dica. No nosso corpo tem uma palavrinha que tem uma parte do corpo que termina com ão. Ah, vocês são espertos, vocês já sabem. Mão. Olha lá, tia. Vamos colocar a palavrinha mão. Mão. O que a gente compra? Vou dar outra dica. A gente compra na padaria, sai quentinho do forno. Ah, o pão. Então, trovão rima com mão, pão. O que mais, gente? O que mais? Qual aquela massa gostosa que a mamãe coloca um molho gostoso ali de carne moída, bolonhesa? Ah, tia, macarrão. Macarrão. Tia, errou aqui. Macarrão. Também termina com ão. Olha lá. Trovão rima com mão, pão e macarrão. Certo? Agora a palavrinha brilhar. Termina com ar. Vamos lá? Muito fácil, gente. O que é aquele sentimento que a gente sente pela mamãe e pelo papai? Não é o amor? Só que amor não rima com brilhar. A gente tem que mudar o sentido. É amar. Então, brilhar, amar. O que mais? Amar, falar. Falar e estudar. É o que nós estamos fazendo agora. Estudar, certo? Então, vamos rever novamente? Então, ouvir rima com rir, colorir, tinir, abrir, ir, certo? Trovão rima com mão, macarrão, pão, caminhão, avião e outras palavras mais que nós não temos nem como colocar aqui, que o espaço é pequeno, tanto na minha lousa quanto na sua apostila, certo? Brilhar rima com amar, falar, estudar, desenhar, pintar, cozinhar, costurar e muitas outras palavrinhas. Combinado? Então, agora nós vamos virar aqui na próxima folhinha, né? Na página 155, que está dizendo assim: localize e contorne nos versinhos a seguir as palavras que se referem aos órgãos dos sentidos, que são eles: visão, audição, tato, olfato e o paladar. Então, nesse exercício, nós vamos encontrar palavrinhas-chaves que se referem a esses 5 órgãos do sentido, certo? Então, lá no primeiro espacinho, no primeiro trechinho, tem um palhaço com um megafone na mão, né? Ele está falando, será que ele está falando bem alto, está falando baixinho? Vamos ver qual é o órgão do sentido que está sendo trabalhado nesse trecho. Ouçam, minhas crianças, vamos todos ouvir. Qual é o órgão dos sentidos? A audição. Por quê? Nós temos 2 palavras-chave: ouçam e ouvir. Então, vocês vão circular para a tia a palavra ouçam, que se refere à audição, e a palavra ouvir. Ouvir. Então, vocês vão circular nesse primeiro trechinho a palavra ouçam e ouvir, que se refere ao órgão dos sentidos, que é audição, certo? No próximo trechinho está dizendo assim, ó, tem uma criança olhando para uma luz bem forte. E vejam, meus jovens, luzes fortes a brilhar. Luz, vejam, luzes fortes a brilhar. Qual órgão do sentido que está sendo mencionado aí? A visão. Então, vocês vão circular a palavra vejam. Olha lá. Vejam, certo? Olha lá, palavra-chave, vejam. No próximo, a menininha brincando, né, com o cachorrinho ali no colo, passando a mãozinha, né, e tá dizendo assim: e toquem, meus alunos, toquem sem ter medo. Toquem. Qual a parte do nosso corpo que a gente toca, ó, a gente sente o pelo macio do cachorrinho, do gatinho? Toquem. Ah, tia, é o tato, né? Então, a palavra toque
Toquem a palavra-chave. Toquem. Toquem, né? Dizendo a respeito do tato. E no penúltimo, e mastiguem, meus garotos, sem nenhum desperdício. Mastiguem. Está falando de qual órgão? Do paladar, é claro, né? Então, vamos lá. Mastiguem. Mastiguem. Bem fácil, não é mesmo? E o último, e cheirem, meus cientistas, cheirem este queijo. Qual é o órgão do sentido que faz com que eu perceba o aroma do queijo, do perfume das flores? Qual é? Cheire. Tia, o olfato. Então, a palavra cheire. Então, vamos circular, né? As palavras-chave, onde nós descobrimos quais são os órgãos dos sentidos trabalhados nesse texto, ok?